Você já parou para pensar? O que aconteceria se você descobrisse uma carta que veio do futuro? Uma carta que revelava um segredo tão explosivo sobre os maiores líderes políticos do Brasil que poderia mudar tudo o que você sabe sobre democracia e poder? Pois bem, essa história é real. Ou pelo menos, é tão bem construída que você não conseguirá parar de assistir. Neste vídeo, você vai descobrir como uma jornalista veterana recebeu um envelope misterioso que mudaria sua vida para sempre. Você vai saber sobre encontros secretos, conspirações de bilionários, implantes neurais que transmitem verdades através do tempo, e uma rede de pessoas dispostas a sacrificar tudo pela verdade. Mas antes de mergulharmos nessa história que transcende o tempo e a realidade, me diz uma coisa: de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? Deixa o nome da sua cidade nos comentários logo abaixo. Quero saber de onde meus espectadores mais incríveis estão assistindo. E olha só, se você quer acompanhar histórias que desafiam a lógica, que misturam ficção e realidade, que fazem você questionar tudo, você precisa se inscrever no nosso canal. Clica nesse botão de inscrição agora mesmo. Prometo que as histórias que vêm por aí vão te deixar boquiaberto. Vamos lá, inscreva-se, deixa seu comentário com a sua cidade, e desce para descobrir como tudo começou naquela noite chuvosa em Brasília. A chuva caía torrencialmente sobre Brasília naquela noite de terça-feira, 14 de março de 2024, com uma intensidade que parecia querer lavar a própria cidade. Marina Alves, jornalista veterana com mais de 32 anos de carreira dedicada a investigar os mais obscuros segredos da política brasileira, caminhava pela esplanada dos ministérios após uma coletiva de imprensa frustrante. Seus passos ecoavam pelas ruas vazias, e o som da chuva batendo no pavimento criava uma sinfonia melancólica que acompanhava seus pensamentos sobre a estagnação do jornalismo investigativo em um país onde a verdade frequentemente era suprimida. Marina havia coberto os maiores escândalos políticos do Brasil nas últimas 3 décadas: operações policiais, desvios de bilhões em obras públicas, corrupção administrativa de proporções épicas. Seu prêmio internacional de jornalismo repousa em seu escritório como testemunho de uma carreira dedicada à busca pela verdade, mas ultimamente ela sentia que estava apenas tocando na superfície de uma realidade muito mais profunda e complexa. Naquele momento, quando um vento repentino e anormalmente forte levantou da chuva, um envelope prateado foi literalmente colocado em suas mãos por uma rajada de ar que parecia direcionada apenas para ela. O objeto brilhava sob os raios de luz refletindo nas lâmpadas da rua, exibindo um material que parecia não ser papel comum, mas algo mais resistente, impermeável, feito de uma substância que ela nunca havia visto antes. Marina, intrigada pela aparência completamente singular e inexplicável do objeto, abaixou-se cuidadosamente para pegá-lo, temendo que fosse uma ilusão causada pelo cansaço ou uma alucinação causada pela frustração de seus dias recentes. O envelope era pesado, muito mais pesado do que deveria ser pela aparência, feito de material de alta qualidade e extraordinária resistência, com tinta dourada que formava palavras em letras cursivas elegantes e precisas. Para quem sabe procurar, o segredo que mudará tudo. Marina sentiu seu coração acelerado de uma forma que não experimentava há muitos anos. Aquela sensação primordial que todo jornalista conhece quando está prestes a descobrir algo que realmente importa. Ao longo de sua extensa carreira, havia coberto os maiores escândalos políticos do país, participado de investigações que abalaram estruturas de poder, conduziu entrevistas que fizeram ministros renunciarem e exposições que levaram a prisões de políticos poderosos. Mas algo naquele momento específico lhe dizia que aquilo era diferente, absolutamente diferente, especial de um jeito que transcendia sua experiência anterior, como se o próprio destino tivesse colocado aquele envelope exatamente em suas mãos naquela noite chuvosa, naquele momento preciso. Ela correu para seu apartamento nos Jardins do Lago, um lugar discreto e protegido onde guardava seus documentos mais sensíveis e informações classificadas em um cofre de segurança industrial. Marina ligou apenas para Paulo, seu editor de confiança há 2 décadas, um homem que já havia trabalhado com ela em grandes reportagens de risco e que possuía a discrição absoluta necessária para manter sigilo sobre descobertas explosivas. Paulo chegou em sua casa 40 minutos depois, ainda encharcado pela chuva, e encontrou Marina segurando o envelope com as mãos tremendo levemente. Quando Marina finalmente abriu o envelope com extremo cuidado, usando luvas brancas de arquivo e uma tesoura de precisão, e extraiu uma carta antiga com papel amarelado pelo tempo, com algumas marcas de queimadura nas bordas como se tivesse escapado de um incêndio, ele não acreditou no que via. A letra era cuidadosa, refinada,
feita por alguém com vasta experiência em caligrafia, e a data impressa no topo do papel em tinta vermelha indicava algo absolutamente impossível, algo que desafiava toda a lógica racional. 15 de março de 2050, 26 anos no futuro. Marina leu a primeira linha da carta com voz tremula, e Paulo sentiu a pele arrepiar. Eu, como testemunha ocular da história que ainda não foi contada porque os poderes estabelecidos conseguiram suprimi-la, deixo este registro criptografado do futuro para que a verdade finalmente seja conhecida pelas gerações que virão e possam corrigir o curso da nação. O documento parecia vir do futuro, escrito por alguém que presenciara eventos ainda por ocorrer, ainda não vividos, ainda não experimentados. A mente racional de Marina questionava obsessivamente a possibilidade física de tal coisa existir, mas seu instinto jornalístico, esse sexto sentido que havia sido lapidado ao longo de décadas de investigações, gritava que aquilo era real, genuíno, que havia algo profundo e fundamental ali, algo que poderia mudar completamente a compreensão política, social e econômica que o Brasil tinha de si mesmo. A carta ocupava 7 páginas densamente preenchidas, todas escritas em uma caligrafia que parecia pertencer a uma mulher de idade avançada, provavelmente alguém com mais de 70 anos quando escreveu aquele documento. Marina lia linha após linha, seus olhos se abrindo cada vez mais enquanto o conteúdo se desenrolava diante dela em uma progressão de revelações que ficava cada vez mais explosiva. A primeira grande revelação da carta, logo no início do segundo parágrafo, indicava que Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro nunca foram realmente inimigos políticos da forma como o povo brasileiro acreditava, baseada em décadas de embates públicos. Segundo a carta, ambos haviam participado de uma conspiração cuidadosamente orquestrada desde o início dos anos 2000, um jogo político de xadrez sofisticado onde o povo brasileiro era apenas uma peça no tabuleiro, movida conforme necessário pelos verdadeiros mestres do jogo que operavam nas sombras. O documento descrevia em detalhes encontros secretos que teriam ocorrido em 2025, 2027, 2029 e 2031, em uma propriedade privada fortemente protegida no interior de São Paulo, próxima à cidade de Itu, onde ambos os políticos se reuniriam frequentemente para discutir o futuro planejado do Brasil e receber instruções sobre qual seria a próxima fase da implementação do plano. A carta revelava uma lista impressionante de nomes de outros envolvidos nesta conspiração. Ministros que haviam servido em ambos os governos, empresários poderosos donos de impérios financeiros, banqueiros de renome internacional, e até mesmo figuras proeminentes da mídia que supostamente conheciam o plano completo e haviam concordado em manter silêncio em troca de acesso ao poder ou vantagens econômicas significativas. Marina se perguntava obsessivamente como isso era possível, como 2 homens que pareciam ser tão opostos um ao outro em suas retóricas públicas, em seus valores declarados, em suas propostas políticas, poderiam estar trabalhando juntos em secreto, colaborando em uma conspiração de escala nacional. Mas enquanto continuava lendo cada palavra cuidadosamente, as peças começavam a se encaixar como um quebra-cabeça complexo que finalmente revelava sua imagem completa. A carta mencionava acordos sobre reforma tributária que beneficiaria exclusivamente os bilionários, privatizações estratégicas de empresas estatais lucrativas como Petrobras e Banco do Brasil, entrega de direitos sobre o pré-sal a multinacionais internacionais, e uma reorganização fundamental do poder político que beneficiaria as elites financeiras enquanto manteria a população distraída com conflitos artificialmente amplificados pela mídia. Havia também referências detalhadas a um evento transformador previsto para 2031, que supostamente mudaria completamente a compreensão do Brasil sobre sua própria história política e tornaria impossível o retorno ao sistema democrático como era conhecido. A carta descrevia como a Constituição seria modificada silenciosamente, como direitos trabalhistas seriam eliminados gradualmente, como a educação pública seria desmontada, e como uma nova ordem seria estabelecida que funcionaria como democracia em forma, mas seria, na prática, uma oligarquia corporativa. A carta terminava com um aviso ominoso que ecoava através das palavras: aquele que tiver acesso a esta informação e puder compreender o que está escrito aqui terá apenas 3 meses para decidir, revelar a verdade e enfrentar as consequências potencialmente mortais de tal ato, ou manter-se em silêncio cúmplice e permitir que a farsa continue seu curso devastador. Marina sabia naquele exato momento que havia cruzado um ponto sem retorno em sua vida, um limiar do qual não poderia voltar atrás, uma encruzilhada que determinaria não apenas seu futuro profissional, mas potencialmente sua própria sobrevivência e a de todos aqueles que a amavam. Marina passou a semana seguinte em uma investigação frenética que a consumiu completamente, abandonando praticamente todas as outras responsabilidades de sua vida.
Ela usava suas conexões acumuladas ao longo de 3 décadas dentro do jornalismo investigativo para rastrear metodicamente cada detalhe mencionado na carta. Começou com a propriedade rural no interior de São Paulo, a mansão secreta onde os encontros teriam ocorrido. Usando registros públicos de propriedade e informações através de contatos em cartórios, descobriu que a propriedade havia sido comprada através de uma série de empresas de fachada, camadas de obscurantismo legal que finalmente levavam a um fundo de investimento baseado em paraíso fiscal nas Ilhas Cayman. Encontrou referências obscuras em jornais locais da região de Itu sobre eventos privados e reuniões corporativas confidenciais de empresários influentes em datas que coincidiam com as mencionadas na carta. Contactou antigos colegas que ainda trabalhavam no Palácio da Alvorada e no Planalto usando canais criptografados de comunicação, perguntando com cuidado sobre viagens não oficializadas de ambos os presidentes em datas específicas mencionadas na carta misterio. Os relatos que recebia eram consistentes e perturbadores. Havia sim períodos regulares em que os chefes de Estado pareciam desaparecer da agenda pública, sem qualquer justificativa clara sendo fornecida ao público, com suas agendas bloqueadas ou marcadas apenas como compromissos privados não divulgáveis ou questões de segurança nacional. Marina então começou a investigar sistematicamente os nomes mencionados na carta como co-conspiradores. Alguns deles ainda estavam vivos em 2024, ocupando posições influentes de poder político e econômico. Um deles era o juiz federal Antônio Celestino Ribeiro, um homem que havia sido nomeado por ambos os governos em momentos diferentes para cargos extremamente importantes no sistema de justiça, e que havia proferido decisões que sempre favoreciam os interesses dos maiores bilionários do país. Outro era o empresário bilionário Roberto Mendes Silva, um magnata que controlava uma das maiores holdings do Brasil, que tinha negócios significativos tanto com o governo Lula quanto com o governo Bolsonaro, independente de quem estivesse no poder exercendo a presidência. Um terceiro nome era a ministra Fernanda Alarcão, que havia servido em posições estratégicas em ambas as administrações. Quando Marina solicitou documentos públicos através da Lei de Acesso à Informação sobre as movimentações financeiras desses homens e mulheres, descobriu padrões estranhos e comprometedores. Transferências de valores significativos realizadas sempre em datas próximas às mencionadas nos encontros secretos descritos na carta, sempre através de contas internacionais, sempre com descrições vagas como consultoria ou assessoria especial. Um terceiro investigador para o qual ela havia indicado pistas e informações desapareceu misteriosamente após apenas 2 dias de pesquisa independente. Seu nome era Carlos Eduardo Mendonça, um pesquisador brilhante que havia trabalhado em vários casos de corrupção de grande impacto. Ninguém sabia seu paradeiro. Sua família desesperada contactou Marina, temendo o pior. A polícia abriu formalmente um caso de pessoa desaparecida, mas as investigações não avançavam de forma alguma, ficavam presas em burocracia e obstáculos administrativos que pareciam deliberados. Marina começou a entender gradualmente que havia tocado em algo muito maior, muito mais perigoso do que imaginava inicialmente, algo com tentáculos que alcançavam muito além da política tradicional. Marina recebeu um telefonema de um número completamente desconhecido no meio da noite de 31 de março, precisamente às 2h47 da manhã, quando ela estava acordada lendo a carta pela 25ª vez. Uma voz feminina, rouca e cansada, sussurrou seu nome com familiaridade desconfortável. Você tem a carta, Marina. Eu sabia que ela chegaria em suas mãos porque os cálculos de probabilidade indicaram você como a pessoa mais qualificada para compreender suas implicações, disse a voz. Marina teve dificuldade em respirar, seu corpo respondendo com adrenalina ao reconhecimento de que alguém sabia exatamente o que ela possuía. Quem é você? Como obteve este número? Está sendo monitorado? Perguntou com urgência. Após um silêncio prolongado que pareceu durar uma eternidade, a mulher respondeu com uma tristeza profunda na voz. Sou aquela que a escreveu, Marina. Meu nome verdadeiro não importa realmente neste momento, mas você precisa entender que enfrentará escolhas muito difíceis e moralmente complexas nos próximos dias, escolhas que determinarão não apenas seu futuro mas o futuro de milhões de brasileiros. A carta que você recebeu veio até você de uma maneira que não deveria ser possível sob as leis da física que a ciência compreende atualmente. O tempo é um conceito muito mais fluido e manipulável do que a humanidade tradicionalmente acreditou. O universo às vezes permite que certas verdades se manifestem de formas extraordinárias quando a injustiça se torna demasiado grande, quando o desequilíbrio atinge um ponto crítico que ameaça destruir a possibilidade de qualquer futuro positivo. A mulher então revelou que seu nome era Doutora Helena Costa,
e que ela era uma pesquisadora de física quântica e teoria das cordas que havia feito uma descoberta revolucionária sobre a manipulação controlada da realidade espaço-temporal. Explicou que havia encontrado uma forma de enviar aquela carta pela primeira vez aproximadamente 5 dias antes daquele telefonema específico, usando tecnologia que definitivamente não deveria existir em 2024, tecnologia que violava o entendimento convencional das possibilidades científicas. Ela era, segundo confessou com uma voz tremendo de emoção, uma pesquisadora de uma instituição ultrasecreta que havia feito descobertas que as autoridades tradicionais queriam manter completamente ocultadas do conhecimento público. Mas antes que pudesse detalhar mais informações técnicas, ouviu-se um barulho extremamente alto no fundo da ligação, vidro quebrando, gritos de pessoas, o som de móveis sendo virados. A mulher gritou com pânico genuíno. Eles descobriram. Marina, você tem que correr agora, você tem que sair de Brasília neste exato momento. Quando os homens de terno chegarem em sua porta, você terá apenas alguns minutos antes de ser capturada ou pior. Procure a Igreja de São Francisco na região central da cidade e fale o nome específico Liberdade para qualquer pessoa que encontrar lá. Lá você encontrará ajuda, proteção e aliados. Eles estarão esperando por você. Destrua o telefone agora. A chamada foi encerrada abruptamente com um som que parecia uma explosão. Marina olhou pela janela de seu apartamento no 18º andar e viu exatamente o que Helena havia predito. 2 carros pretos estacionados estrategicamente em frente ao prédio, 2 homens dentro deles observando com intensidade a entrada do edifício, falando em rádios comunicadores. Seu instinto jornalístico, apurado pela experiência, a fez agir rapidamente sem hesitação. Pegou a carta original, seu computador portátil com toda a pesquisa, documentos que havia coletado, e uma unidade de backup com cópias criptografadas de tudo, colocou-os em uma mochila de viagem. Desceu por uma saída de emergência que seus vizinhos não conheciam, uma escada de segurança que levava a um subsolo conectado ao prédio vizinho através de um sistema de tubulação antigo. Marina correu pelas ruas vazias de Brasília durante o restante daquela madrugada, passando por prédios escuros e monumentos históricos que agora pareciam ameaçadores sob a neblina noturna. Sabia que uma exposição dessa magnitude, de uma conspiração envolvendo 2 presidentes da República, poderia colocá-la em perigo imenso e possivelmente em risco de morte. A cidade que conhecia tão bem durante 30 anos, a capital onde havia entrevistado presidentes e ministros, agora parecia uma maze labiríntica de armadilhas e perseguidores invisíveis que poderiam estar em qualquer esquina. Ela seguiu as instruções da desconhecida com precisão e chegou à Igreja de São Francisco um pouco depois das 3 da manhã, um local histórico que remontava ao período colonial do Brasil. Era uma pequena igreja no coração da cidade, construída no autêntico estilo colonial português, com pedras gastas pelo tempo e uma porta pesada de madeira escura que havia resistido a séculos de história. Marina entrou hesitantemente pela porta lateral, seu coração batendo acelerado, e sussurrou a palavra mágica naquela escuridão quase total: liberdade. Um sacerdote idoso, com cabelos completamente brancos e mãos tremendo levemente, emergiu das sombras interiores da nave da igreja, como se estivesse esperando por ela desde o início dos tempos. Seu rosto era marcado pela idade, mas gentil e compassivo. Seus olhos azuis eram sábios com a sabedoria de décadas servindo pessoas em risco, e ele não pareceu absolutamente surpreso em vê-la naquele horário impossível, como se conhecesse exatamente quem era e por que havia vindo. Você é a jornalista que procuram, Marina Alves. Bem-vinda ao refúgio, afirmou com calma absoluta, sem fazer perguntas desnecessárias sobre sua presença. Venha rápido, precisamos movê-la para um local mais seguro. A levou através de corredores antigos da igreja que poucos conheciam, passando por igrejas menores, descendo longas escadas de pedra que pareciam não ter sido usadas há décadas, afastando teias de aranha centenárias. Entraram em um compartimento secreto laboriosamente construído localizado sob o piso da sacristia, um espaço que havia sido utilizado durante a ditadura militar brasileira para proteger aqueles que fugiam da perseguição política do regime autoritário. Naquele local surpreendentemente confortável, Marina encontrou 5 outras pessoas, todas parecendo estar se escondendo de algo igualmente sério ou perigoso. Uma delas, uma mulher de aproximadamente 55 anos com cicatrizes visíveis no rosto e nas mãos, se apresentou como doutora Helena Costa, a mesma pessoa que havia ligado para Marina horas antes, que havia conseguido chegar à igreja através de rotas alternativas complicadas e perigosas. Havia evidência de uma luta em seu corpo e roupas rasgadas.
Helena explicou que a tecnologia que havia desenvolvido era capaz de enviar informações através de atalhos temporais, pequenas aberturas na estrutura do espaço-tempo que permitiam comunicação retroativa, e que havia enviado a carta como um último recurso desesperado para salvar a verdade da destruição. As forças que queriam manter o segredo entre Lula e Bolsonaro eram muito poderosas, extremamente bem financiadas, e havia sacrificado tudo o que possuía para que a verdade pudesse ser conhecida pelas gerações futuras. No compartimento secreto, longe dos olhos do mundo, longe dos satélites espias, longe de qualquer tecnologia de vigilância convencional, Marina e Helena começaram a compartilhar informações extensas, conectando metodicamente os pontos de uma conspiração que transcendia as políticas convencionais e as estruturas normais de poder. Helena explicou durante horas, sua voz hipnotizante descrevendo eventos que ela havia presenciado no futuro, que a conspiração entre Lula e Bolsonaro tinha raízes muito mais profundas e complexas do que simplesmente um acordo político estratégico entre dois adversários públicos tradicionais. Ambos haviam sido recrutados deliberadamente muitos anos antes, talvez até antes de suas eleições presidenciais originais, por uma organização internacional de extrema riqueza e influência quase inimaginável, uma rede de famílias bilionárias que controlavam governos por trás das cortinas por pelo menos 2 séculos, operando através de estruturas que se estendem desde Wall Street até os centros financeiros de Londres, Hong Kong e Tóquio. O objetivo central deles era implementar um plano de reorganização global, uma transformação econômica, política e social que transformaria permanentemente a democracia brasileira em uma estrutura corporativa que servisse exclusivamente aos interesses dessa elite internacional, enquanto manteria a superficial aparência de uma nação democrática. A carta descrevia em detalhes meticulosos como Lula receberia um segundo mandato após 2024, regressando ao poder como se fosse uma vitória popular, enquanto Bolsonaro permaneceria em segundo plano, alimentando polarização social artificial e conflitos que manteria a população dividida, confusa e incapaz de se organizar em contrapoder. Essa tática diabolicamente simples manteria o Brasil em estado de caos controlado, perfeitamente manipulável, enquanto a verdadeira transferência de poder ocorria invisível aos olhos da população. Os acordos secretos descritos incluíam a privatização acelerada de recursos naturais estratégicos brasileiros, a entrega do pré-sal e todas as suas riquezas a empresas internacionais de forma disfarçada através de contratos complexos, a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, e a implementação de uma nova Constituição completamente reescrita em 2030 que eliminaria todas as proteções sociais conquistadas através de décadas de luta social e sindical. Helena revelou documentos meticulosos que havia coletado, comunicações cifradas entre os dois políticos que ela havia conseguido descriptografar, documentos financeiros que comprovavam transferências de valores escandalizantes, bilhões em dólares originadas de fundos offshore em paradisos fiscais, e testemunhas dispostas a depor sob proteção permanente sobre encontros que testemunharam pessoalmente. Existia, segundo Helena, uma divisão de tarefas clara. Lula seria responsável por implementar políticas econômicas favoráveis ao grande capital sob o manto do socialmente progressivo, enquanto Bolsonaro alimentaria a polarização política que impediria a população de se unir contra os dois. Mas antes que pudesse compilar tudo em um relatório final definitivo, foi descoberta pela rede de inteligência que protegia a conspiração, e foi forçada a fugir, escondendo-se em mosteiros e conventos por meses. O que faz isso tão perigoso, explicou Helena com uma tristeza genuína que parecia vir do fundo de seu ser, é que quando você tenta expor pessoas desse nível, não estamos mais no campo da justiça tradicional ou do processo legal democrático. Estamos em um território completamente diferente onde agências de inteligência dos Estados Unidos, da Europa e de Israel, organizações criminosas internacionais, cartéis de tráfico e estruturas de poder que controlam virtualmente o sistema legal trabalham juntas de forma coordenada. Revelar tudo poderia significar não apenas sua morte, mas possibilitar uma resposta de segurança nacional que mataria dezenas de pessoas. Estamos falando de guerra, de conflito real entre estruturas de poder. Marina entendeu completamente o peso imenso daquela revelação. Aquela informação poderia realmente destruir a frágil estrutura política do Brasil, realmente reverter eleições, e potencialmente desencadear uma crise política de proporções incontroláveis e possivelmente uma guerra civil se revelada de forma precipitada. Os dias que se seguiram no compartimento secreto foram de intensa reflexão moral e estratégica, uma maratona de conversas sobre ética, responsabilidade e o preço da verdade. Marina tinha literalmente em suas mãos, em documentos digitais e na memória compartilhada do grupo,
informações que poderia destruir completamente a carreira de 2 presidentes da República, reverter eleições presidenciais, invalidar decisões do Supremo Tribunal Federal e potencialmente desencadear uma crise política de proporções cataclísmicas que poderia levar à instabilidade econômica internacional. Mas também sabia profundamente que, ao revelar tudo isso publicamente, ela e todos os envolvidos estariam marcados para morte garantida, que não haveria proteção legal suficiente, que não havia lugar no mundo para onde fugir. O padre Francisco, que os protegia com risco à sua própria vida, compartilhou histórias perturbadoras de outros jornalistas que tentaram fazer exatamente a mesma coisa décadas antes, todos terminando em circunstâncias suspeitas e impossíveis de provar como assassinatos. Acidentes de carro cuidadosamente orquestrados em estradas desertas, doenças repentinas e inexplicáveis, suicídios que ninguém realmente acreditava terem sido suicídios genuínos. Paulo, seu editor leal, conseguiu entrar em contato através de um canal criptografado impossível de rastrear. Ele havia descoberto que vários comunicadores importantes já haviam sido contatados de forma discreta por agências do governo, recebendo incentivos para não publicarem certas histórias, o que significava que a máquina de contenção de informação já havia identificado os riscos e estava em modo de supressão total. Marina convocou uma reunião formal no compartimento secreto com as outras 5 pessoas ali abrigadas. Entre eles estava um ex-militar que havia trabalhado em operações encobertas durante a ditadura militar e tinha conhecimento profundo de como funcionava a supressão de informação política, uma professora de história que conhecia os padrões históricos de manipulação informativa, um médico que havia notado padrões de mortes suspeitas em clínicas privadas de elite reservadas aos políticos, e 2 advogados especializados em direito constitucional e direito internacional. Juntos, em longas discussões que duravam horas, debateram as opções viáveis: publicar tudo imediatamente na imprensa tradicional e nas redes sociais e enfrentar as consequências violentas que certamente viriam; vender a história para grandes organizações de imprensa internacional como o New York Times ou Guardian e deixar que eles lidem com a represália; criar um documento de seguro que seria divulgado automaticamente para o mundo inteiro se algo acontecesse com qualquer um deles, usando sistemas de liberação temporizada e criptografados; ou finalmente, destruir tudo e viver o resto de suas vidas em segredo absoluto em algum lugar remoto do mundo. Cada opção tinha seus próprios riscos aterradores quase insuportáveis e promessas vazias e incertas. Marina, depois de horas de reflexão silenciosa, finalmente sugeriu uma 4ª via revolucionária. Seria necessário compreender completamente a tecnologia de Helena e seus mecanismos. Se conseguissem enviar a informação através de atalhos temporais, poderiam potencialmente protegê-la de uma forma que nenhuma agência de inteligência moderna pudesse controlar, enviar cópias não apenas para o futuro imediato, mas para múltiplas versões divergentes dele, garantindo que a verdade sobreviveria ao tempo mesmo que todos eles morressem. Nas semanas finais de seu refúgio clandestino, o grupo trabalhou incansavelmente e obsessivamente com Helena para adaptar e aperfeiçoar sua tecnologia temporal para um propósito maior. O objetivo era criar múltiplas cópias interconectadas da informação completa sobre a conspiração e enviá-las através de diferentes fluxos temporais simultaneamente, garantindo que em várias versões divergentes do futuro, a verdade teria não apenas sobrevivido mas florescido, se multiplicado e se tornaria impossível de suprimir completamente. Marina compilou meticulosamente todos os documentos originais, gravações em áudio de testemunhas, fotografias de comprovantes financeiros, correspondências cifradas, arquivos de metadados, provas científicas de encontros, e toda a evidência que puderam reunir em um arquivo digital criptografado com protocolos de criptografia que levaria séculos para quebrar mesmo com computadores quânticos. A doutora Helena configurou laboriosamente o equipamento, uma máquina que definitivamente parecia ter saído de um filme de ficção científica hollywoodiano, mas que funcionava através de princípios de física quântica, manipulação de cordas cósmicas e teoria do multiverso ainda não reconhecidos ou aceitos pela ciência oficial estabelecida. Na noite de 17 de abril de 2024, o grupo realizou o procedimento final. 7 versões simultâneas da informação completa foram cuidadosamente enviadas através de atalhos temporais controlados e direcionados, destinadas a emergirem em diferentes pontos no futuro distante, acessíveis em princípio a jornalistas, pesquisadores, historiadores e intelectuais que viessem genuinamente a procurar pela verdade com determinação. Logo após completar com sucesso o envio multidimensional, agentes especiais chegaram à Igreja de São Francisco, os mesmos agentes que haviam estado perseguindo Marina desde o início.
Padre Francisco tinha um contato profundo dentro do governo que o avisou segundos antes de sua chegada. O grupo havia apenas minutos para sair daquele local antes de ser capturado ou eliminado. Cada membro recebeu uma parte da informação compilada em seus corpos através de implantes neurais microscópicos que Helena tinha desenvolvido secretamente, uma técnica revolucionária que permitiria que a verdade existisse não apenas em documentos físicos mas integrada literalmente nos neuroníons e na consciência de cada um deles. Eles se dispersaram naquela noite em múltiplas direções, cada um indo para um local diferente do mundo, criando uma rede de portadores da verdade distribuída globalmente que seria quase impossível de localizar e eliminar completamente. Marina pegou um voo para Portugal usando documentos falsos preparados pelo ex-militar, chegando em Lisboa exatamente quando as autoridades brasileiras emitiam um mandado nacional de captura contra ela, acusando-a falsamente de crimes diversos e desestabilização nacional. Em Portugal, ela reafirmou sua carreira como jornalista investigativa independente, escrevendo para organizações de imprensa internacional que não poderiam ser facilmente censuradas, enviando reportagens criptografadas que inicialmente pareciam irrelevantes mas continham mensagens codificadas para pesquisadores futuros que procurassem pela verdade. Os implantes neurais que Helena havia inserido em cada um deles funcionavam de forma silenciosa e constante, transmitindo informações em frequências que não podiam ser rastreadas pela tecnologia convencional de 2024, criando uma biblioteca viva de conhecimento que existia dentro de seus próprios cérebros. Paulo, o editor leal, foi para a Suíça, onde continuou seu trabalho como correspondente internacional, sempre escrevendo sobre política brasileira de forma cifrada que apenas aqueles com a chave correta poderiam compreender. O ex-militar, chamado Ricardo, foi para a Argentina, onde trabalhou como consultor de segurança para organizações não governamentais, mas na verdade estava recrutando e instruindo outras pessoas que pudessem ajudar a disseminar a verdade. A professora de história, professora Marta, emigrou para a Alemanha, onde trabalhou em uma universidade pesquisando padrões históricos de conspiração política, mas na realidade estava documentando tudo para publicação futura. Os dois advogados, Felipe e Daniela, estabeleceram um escritório de advocacia em Barcelona especializado em casos de violação de direitos humanos e crimes contra a humanidade, começando a litigar casos que indiretamente enfrentavam os poderes que havia por trás da conspiração brasileira. Helena desapareceu completamente, ninguém sabia para onde, mas seus implantes tecnológicos continuaram funcionando em silêncio, transmitindo dados complexos através de dimensões temporais. Anos passaram em silêncio relativo. A polícia brasileira eventualmente renunciou à busca por Marina, marcando o caso como desaparecida presumivelmente morta. O governo brasileiro, sob Lula em seu segundo mandato, implementou gradualmente as mudanças mencionadas na carta. Reformas constitucionais que beneficiavam principalmente o grande capital, privatizações que enriqueciam elites, e polarização política que impediu mobilização popular efetiva. Bolsonaro permanecia em segundo plano, exatamente como previsto, alimentando conflitos políticos online que distraíam a população. Mas algo imperceptível estava ocorrendo nos bastidores da história. Os implantes neurais que Helena havia criado funcionavam como uma rede de comunicação quântica que transcendia o tempo e o espaço. Informações começaram a vazar lentamente através de canais anônimos na internet, mensagens criptografadas que apareciam em fóruns obscuros, em comentários em sites de notícias, em artigos acadêmicos publicados com pseudonimos. Pesquisadores curiosos começavam a encontrar padrões, conexões, provas que não eram fáceis de ver mas que apontavam para uma conspiração de grande escala. A história que Marina e seu grupo haviam trabalhado tão duro para preservar começava a se disseminar como um vírus informacional, impossível de conter, evoluindo conforme se espalhava. Em 2031, exatamente como previsto na carta, ocorreu o evento transformador. Uma série de vazamentos coordenados revelou correspondências inteiras entre Lula e Bolsonaro, fotografias de reuniões secretas, registros financeiros de transações, comunicações com a rede internacional de bilionários. A informação veio de múltiplas fontes simultâneas que pareciam coordenadas, como se tivessem sido orquestradas por inteligência superior. O governo tentou negar, tentou atacar os jornalistas que publicaram as informações, mas a verdade era demasiado volumosa, demasiado documentada, demasiado verificável. Grandes repórteres internacionais que haviam recebido documentação criptografada anos antes através de canais que não conseguiam rastrear começaram a investigar. Agências de inteligência estrangeiras, tendo seus próprios interesses em desestabilizar as estruturas de poder brasileiras,
liberaram informações complementares que corroboravam o que estava sendo revelado. A mídia brasileira, inicialmente relutante em cobrir a história, finalmente não pôde mais ignorá-la conforme a pressão internacional crescia. A revelação da conspiração entre Lula e Bolsonaro criou uma crise política de proporções épicas. Ambos os presidentes foram eventualmente indiciados por traição, corrupção, conspiração e crimes contra a humanidade. Houve motins nas ruas, protestos massivos, uma crise de legitimidade governamental que levou à queda do regime que havia sido construído sobre mentiras. Mas não foi a explosão política catastrófica que muitos temiam. A verdade, quando finalmente revelada completamente através de múltiplos canais e com documentação irrefutável, teve um efeito catártico na sociedade brasileira. As pessoas puderam finalmente compreender por que a democracia parecia estar falhando, porque ambos os lados da polarização política pareciam estar trabalhando para os mesmos objetivos ocultos, porque as mudanças positivas nunca materializavam independente de quem governava. Em 2035, quando as primeiras tentativas de Marina de retornar publicamente ao Brasil não resultaram em perseguição imediata, ela começou a preparar a publicação de suas memórias completas. O ambiente político havia mudado suficientemente que a verdade podia ser revelada sem o mesmo risco de morte que havia existido em 2024. Um novo governo, eleito em processos democráticos verdadeiramente livres pela primeira vez em uma geração, permitiu que ela retornasse com relativa segurança. Os implantes neurais que cada membro do grupo havia recebido continuavam funcionando, agora funcionando como prova viva de um futuro que transcendeu as limitações tradicionais da história. Pesquisadores científicos puderam estudá-los, confirmando que continham informações genuinamente enviadas de estados futuros alternativos. Em 2047, aos 87 anos, Marina finalmente escreveu seu livro final intitulado A Carta do Futuro, como uma jornalista descobriu e transmitiu a verdade através do tempo. O livro tornou-se um fenômeno de vendas internacional e foi traduzido para 43 idiomas. Mas mais importante, a narrativa completa se tornou obrigatória na educação brasileira, ensinada em todas as escolas secundárias como um estudo de caso em coragem cívica, vigilância democrática contra poderes ocultos, e a importância de jornalistas independentes que desafiam estruturas de poder estabelecidas. A história de como a verdade tinha sido preservada através de atalhos temporais e implantes neurais capturou a imaginação de gerações de cientistas, filósofos e ativistas políticos ao redor do mundo. O legado mais profundo da Carta do Futuro não foi apenas expor uma conspiração específica entre dois líderes políticos específicos. Foi demonstrar que a verdade, quando protegida com inteligência e coragem extraordinárias, pode transcender as limitações do tempo e do espaço, pode encontrar caminhos através da opressão, pode semear mudanças nas gerações futuras. O que Marina havia começado naquela noite chuvosa de março em Brasília, quando um envelope misterioso caiu em suas mãos, tinha se tornado um movimento global de transparência política e responsabilização de elites poderosas. Governos em todo o mundo começaram a enfrentar questionamentos sobre conspirações ocultas semelhantes. Organizações internacionais de inteligência foram obrigadas a aceitar maior supervisão. A tecnologia de comunicação temporal de Helena, após sua morte em circunstâncias que permaneceram misteriosas, foi finalmente compartilhada com a comunidade científica internacional, revolucionando o entendimento humano sobre física quântica e a natureza do tempo. Marina passou seus últimos anos viajando pelo mundo, dando palestras sobre jornalismo, ética, coragem cívica e o preço da verdade. Ela conheceu e colaborou com novos jornalistas investigativos que estavam expondo conspirações similares em seus próprios países. Ela mentorizou uma geração inteira de repórteres que dedicaram suas carreiras a investigar elites poderosas e estruturas de corrupção ocultas. Quando Marina Alves finalmente morreu em seu sono aos 92 anos, em seu apartamento em Lisboa, sua morte foi marcada como um dia de luto internacional para jornalistas e ativistas pelos direitos humanos ao redor do planeta. A Carta do Futuro que havia revelado o segredo entre Lula e Bolsonaro tornou-se símbolo de esperança. Ela provou que mesmo quando poderes imensos trabalham para manter a verdade oculta, quando coordenam através de continentes, quando controlam mídia, governo e inteligência, a verdade pode ainda encontrar seu caminho. Pode viajar através de dimensões temporais, pode ser gravada nos neuroníos de indivíduos corajosos, pode se multiplicar através de redes que transcendem tecnologia convencional de vigilância. A história de Marina Alves e da Carta do Futuro ensinou ao mundo que a democracia real não é uma estrutura estática estabelecida uma vez e para sempre.
É um processo contínuo de vigilância, de jornalistas que questionam, de cidadãos que recusam aceitar narrativas oficiais sem prova, de indivíduos dispostos a sacrificar segurança pessoal pela verdade de todos.